Ó, vamos ver esse nosso segundo exemplo aqui. Qual a equação geral e reduzida da circunferência a seguir? A equação reduzida a gente já trabalhou. Agora, o que seria essa equação geral? Então, vamos começar pelo que a gente já sabe. Você tem que a equação da circunferência, ela tem esse formato. X menos xc ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado, igual raio ao quadrado. Então, do que você precisa para fazer essa equação? Você precisa das informações do centro e do raio. E diferente daquele exemplo, agora a gente tem o gráfico. Então, você vai olhar aqui, opa, o centro está aqui. Qual a coordenada dele? Opa, eu sei que o centro está na coordenada 6. Mas e o y? Qual a coordenada do y? Eu não sei a coordenada do y, ó. Eu não sei quanto é. Mas você tem uma informação aqui muito importante, ó. Você tem essas duas extremidades da circunferência, tá vendo? Se você tem essas duas extremidades, você consegue ver que de menos 6 até 2, qual que é a distância? Qual que é a distância de menos 6 até 2? Então, você pode contar nas mãos, né? De menos 6 até 2. Então, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. São 8 unidades. Ou, você pode fazer uma simples continha, né? A diferença entre os dois. Então, o que você vai fazer aqui? Qual a diferença? De 2 menos 6. Isso dá 2 mais 6, que é 8. Então, do 2 até o menos 6 são 8 unidades. Quer dizer o que, pessoal? Que isso tudo aqui, esse tamanho todo, vale 8 unidades. Ora, se o raio, isso aqui é um diâmetro, né? Então, o que seria o raio? Seria isso aqui. O raio seria 4 unidades. Agora, eu consigo descobrir qual seria essa coordenada. Por quê? Esse tamanho, esse pedaço é 4 unidades. Então, menos 6, 4 unidades para cima, dá no menos 2. Então, qual é a coordenada do centro? 6 e menos 2. E de bandeja, a gente já sabe também que o raio vale 4 unidades. Sempre que tiver uma circunferência no plano cartesiano, é interessante vocês darem uma olhadinha, porque geralmente você consegue extrair as informações apenas olhando o gráfico, tá? Enfim, vamos continuar aqui. Então, o que eu tenho? A minha equação da circunferência. Então, seria x menos a coordenada do centro. Qual é a coordenada do centro? 6. Coordenada x, né? Ao quadrado. Mais y. E agora, muito cuidado. Por quê? Olha aqui, vamos voltar um pouquinho. Qual seria essa coordenada aqui? Ó? Seria x menos a coordenada do x-centro. Qual é a coordenada do x-centro? 6. Você concorda que é um 6 positivo? Então eu poderia colocar aqui mais 6. Mudou alguma coisa? Não. X-centro mais 6. E aqui? Y menos o y no centro. Quem é o y no centro? Menos 2. Então, olha que coisa. Por que eu fiz assim? Passo a passo, bem detalhado. Porque se você não tomar cuidado, aqui vai utilizar a regra de sinais. Menos com menos, mais. Então, você vai ter isso igual a r ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Então, vai ficar x menos 6 ao quadrado. Opa, esqueci de pôr o quadrado aqui, perdão. Mais y mais 2 ao quadrado igual a 16. Essa é a sua equação reduzida da circunferência, o que a gente já tinha descoberto. Para achar a equação geral da circunferência, você tem que abrir isso aqui. Eu falo assim, né? Teria que abrir. O que é abrir? Resolver esse produto notável, que é x menos 6 ao quadrado. Então, como ficaria? Ficaria x menos 6 vezes x menos 6, mais y mais 2 vezes y mais 2.
Lembre que todo número ao quadrado é ele vezes ele, igual 16, certo? Então, vamos fazer a propriedade distributiva aqui, né? Então, x vezes x, x vezes 6. Então, você vai ter x ao quadrado, x vezes 6 menos 6x, e agora eu faço a distribuição do menos 6. Certo? Então, você vai ficar com menos 6x, menos com menos, mais 36. Aqui na parte do y, você vai fazer a mesma coisa. Caso você lembre bem do seu oitavo ano, isso aqui tem uma outra forma de fazer mais rápida, né? Que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, se você fizer a distributiva passo a passo, se você lembrar disso, as duas formas dão certo, tá bom? Só um detalhe aqui que é y igual a 16. Então, vamos dar uma organizada aqui. Eu vou deixar isso aqui assim, ó, x quadrado mais y quadrado, eu estou colocando os quadrados primeiro, menos 12x mais 4y, e aqui dá uma olhadinha, ó, 36 mais 4 deu 40. 40, 16 positivo, usando a propriedade da adição, mantendo a igualdade, aquele papinho que a gente já sabe. Então, a gente usa de forma mais corriqueira e mais rápido passar para o outro lado. Fica negativo, né? Então, resumindo, você tem x quadrado mais y quadrado menos 12x mais 4y mais 40 menos 16. Você vai ter que isso aqui dá 24, igual a zero. Isso aqui seria a forma da equação geral da circunferência. Se você for procurar em algum material, algum livro, você vai ver que a equação geral ela tem esse formato aqui, ó. Ax mais by mais c igual a zero. Toda equação geral tem esse formato, tá bom? Então, aqui a gente acabou de resolver o exercício. Isso aqui é a sua equação reduzida e isso aqui que a gente acabou de chegar, ó, é a sua equação geral da circunferência. Só uma observação, que sempre que você tiver na geometria analítica uma circunferência, os coeficientes do x quadrado e do y quadrado são iguais. Então aqui, para quem não lembra, tem um 1 de coeficiente, né? O 1 está aqui, ó, certo? Poderia ser 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, mas sempre que for uma circunferência, esses coeficientes são iguais. Professor, e se não forem iguais? Não é uma circunferência. Pode ser uma elipse, pode ser uma hipérbole, a gente vai vendo nas outras aulas no decorrer da matéria, tá bom? Então, vamos para mais 2 exemplos. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada nesse exemplo 3. Determine as coordenadas do centro e a área da circunferência x² mais y² mais 6x menos 10y mais 14. Opa, peraí. Determine as coordenadas do centro e a área da circunferência. Para fazer a área de uma circunferência, eu preciso do valor do raio, né? Que lembra disso aqui? A área é igual πr ao quadrado. É a área da circunferência, mas eu não tenho o valor do raio. Professor, o raio não é 14? Não, não. Se você observar, essa minha equação, ela está no formato geral. Ela foi aberta, vamos dizer assim. E agora, qual seria, como que eu vou fazer para reduzir ela? Então vamos pensar. Nosso objetivo é transformar essa equação no formato reduzido, que é esse aqui. X menos xc ao quadrado, e aí a gente consegue descobrir as coordenadas do centro e também descobrir o raio. Mas aí, pessoal, preciso que vocês me acompanhem aqui um pouquinho antes. Vamos dar uma revisada na parte de produto notável. Lembra disso aqui lá no seu oitavo ano, provavelmente oitavo ano? A mais b ao quadrado, você vai fazer a mais b vezes a mais b,
Fazendo a distributiva, você tem isso aqui. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é um produto notável, né? O quadrado da diferença, o quadrado da soma, que resulta no trinômio do quadrado perfeito, tá? Por que eu estou falando disso, né? Se você observar esse cara, a mais b ao quadrado, ele tem o mesmo formato que isso aqui, ó. Não tem, ó? Só que aqui é a, aqui é x, aqui é b, aqui é x menos c ao quadrado. Então, o que aconteceu com ele também acontece com esse. Então, dá uma olhada. Quer dizer que eles têm o mesmo padrão. Isso aqui sempre vai ser um trinômio do quadrado perfeito. E esse também. Então, vamos dar uma analisada na nossa equação. Observe nessa equação que eu tenho x², que é igual a esse aqui. Eu tenho o 6x, certo? Que é o segundo termo dali. Mas eu não tenho o terceiro termo, que é o x centro ao quadrado. Tá faltando alguém aqui. Então eu vou colocar um negocinho aqui, assim, um quadradinho. Tá faltando algum número ali. Mesma coisa para o y. Mais y ao quadrado menos 10y mais alguém aqui. E aí o 14, eu vou mandar ele lá para o segundo membro, tá? Fica menos 14. Então vê se você consegue acompanhar meu raciocínio. Isso aqui é um produto notável. Ele vira um trinômio. Então na hora que eu separei o x do y, se você observar aqui, tá separado, né? Ó, o x do y. Eu tenho um trinômio, só que está faltando esse terceiro cara. Né? Igual aqui é do y. Eu tenho um trinômio, mas está faltando esse terceiro cara. Porque esse terceiro elemento, o terceiro termo do produto notável, ele se somou, né, quando foi aberto. Né? Quando você fez lá a distributiva da equação da circunferência, ele foi somado, ele foi diluído ali e a conta deu menos 14. Como que eu descubro qual era o número que estava aqui? É muito simples. Como o coeficiente daqui é 1, você simplesmente vai dividir por 2. Por quê? Porque aqui você tem duas vezes o primeiro pelo segundo. Se eu dividir isso aqui por 2, quem que sobra? Sobra o x e o xc, certo? Como que é a ideia, pessoal? Se eu dividir isso aqui por 2, dá quanto? 3. 3x, certo? Então, olha aqui, dividir por 2, sobrou o x e o xc. O x é o primeiro e o xc é quem? O segundo, certo? Seria aqui, né? O x é o primeiro e o xc o segundo. Tudo bem? Então, dividindo por 2, aí 6x dividido por 2 vai me dar esse resultado. 3. Descobri o terceiro termo. Mesma coisa aqui. Se eu dividir por 2, quem é o cara que estava ali? Menos 5. Tudo bem? Então vamos reescrever isso aqui. Ficou como? x² mais 6x mais 3² mais y² menos 10y mais menos 5² igual menos 14. E agora é o tcharam, pessoal. Olha o tcharam. Você não inventou esse cara? Ele já existia? Ele estava aqui? Não. Você inventou ele. Então lembra da questão de igualdade da balança? Para manter a igualdade, tudo que eu adiciono de um lado, eu tenho que adicionar do outro. Ou seja, o que eu faço no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo. E o que você fez? Você adicionou esse cara. Então vou também adicionar no segundo membro. 3² Mas você também inventou esse cara aqui. Menos 5². Certo? E aí, pessoal? Agora a gente pode finalizar. Como? Isso aqui está montado. Um trinômio do quadrado perfeito. Igual isso aqui, ó. A² mais 2AB mais B². Antes de virar um trinômio, ele era quem? A distributiva,
que era isso aqui, o quadrado da soma. Então, isso é igual a isso. Então, esse cara, antes de eu distribuir ele era x mais 3 ao quadrado. Se você fizer a distributiva dele, vai dar exatamente isso aqui. É uma forma até de você fazer a prova real. E esse? Quem ele era? Y menos 5 ao quadrado. Beleza? Igual a quanto? Menos 14 mais 9 mais 25. Então, para finalizar, você tem que isso aqui é x mais 3 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual 25 mais 9 dá 34. 34 menos 14, 20. Então você conseguiu chegar na sua equação reduzida, certo? Só que eu respondi o problema? Ainda não. Eu quero saber quais as coordenadas de centro e área. Então, consegui a reduzida. Vamos descobrir agora quais são as coordenadas do centro e da área. Bom, pessoal, aqui a gente tem a equação reduzida da circunferência, né, no seu formato geral, e aqui a equação que a gente acabou de descobrir ali. Então você não pode simplesmente falar, olha, o centro é 3 e o 3 e 5, né? Não, você tem que tomar cuidado com o sinal, tá bom? Então você tem que tomar cuidado porque você teve um trabalho ali para descobrir. Não dá para errar agora, certo? Então, primeiro ponto. Tá vendo que aqui é menos e aqui é mais? Então quem é o x-centro? Ele é mais 3? Não. Você tem que entender que para isso aqui ser mais, aqui era menos 3. É um processo complicado, tanto aqui quanto aqui, porque você tem que pensar na volta das coisas, né? Então, menos com menos deu mais. Então quer dizer que a coordenada do x é menos 3. E a do y? A coordenada do y ela era positiva. Por quê? Porque menos com mais dá menos, certo? E agora um detalhe. Quem é o seu raio? O seu raio é 20? Também não. Lembra que aqui não é o raio ao quadrado? Então vamos escrever aqui embaixo, ó. O raio ao quadrado é 20. Então qual é o valor do raio? O raio é igual à raiz de 20. A raiz de 20 não tem exata, mas você não precisa resolver ela. O que você pode fazer simplesmente é resolver ela em partes, né? Vamos dizer assim, que isso aqui vai dar 2 raiz de 5. Né? Então, para quem não lembra, isso aqui é a raiz de 4 vezes 5, que é igual a raiz de 4, 2, raiz de 5, não tem exata, continua. Então, o que eu acabei de descobrir? Eu descobri que o centro dessa minha circunferência tem coordenadas menos 3 e mais 5. Nem precisa desse mais, né? E o que mais que eu sei? Eu sei que o raio dessa circunferência é raiz de 20. Ou o raio dela é 2 raiz de 5. Certo? Para terminar o exercício, o que ele pede? Determine as coordenadas de centro e da área da circunferência. Ora, para calcular a área, não precisa de muita coisa. Como calcular a área? A área não é igual πr ao quadrado. Então, não vou trocar o valor do π. Π vezes, quem é o raio? O raio é a raiz de 20 ao quadrado. Quanto é a raiz de 20 ao quadrado? A raiz de 20 ao quadrado é 20. Então, a área é 20π unidades métricas quadradas. Porque eu não falei se é centímetro, se é milímetro, então deixo como unidade métrica. Beleza? Bem, pessoal, nesse exemplo 4 é muito parecido com o anterior. Qual o centro e o raio da circunferência? X² menos 4x mais y² menos 8y menos 5 igual a 0. Então eu recomendo que você pause o vídeo, tente fazer e depois continue conforme você for tendo dúvidas. Bom,
Vamos lá então. Como você deve lembrar no anterior, isso aqui era um produto notável. Como assim ele era um produto notável? O x veio dessa distributiva, certo? Por isso que eu separo o x do y. Primeiro passo, x² menos 4x. E como um trinômio, vamos colocar aqui em forma de AB, que eu acho que fica mais simples. A menos B ou A mais B, tanto faz. A² mais 2AB mais B². Certo? Então, eu tenho um trinômio. E aqui? Eu tenho x², eu tenho menos 4x, e eu não sei quem é o terceiro item. Certo? A². Então, fica faltando. E o y? Y² menos 8y mais alguém aqui também ao quadrado. E o 5 eu logo passo ele para o outro membro. Certo? Então eu tenho a parte do x e a parte do y no mesmo formato do trinômio. Qual que é a diferença? Eu não sei quem é o meu b nessa situação. Para descobrir o seu b, você vai pegar isso aqui e dividir por 2. Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Professor, e o x? O x é do primeiro item, né? Como se fosse aqui. Dividido por 2, sobra quem? Sobra A, B. O A é o primeiro, o B é o segundo, certo? Bom, e aqui, dividido por 2 vai dar menos 4, certo? Então, se eu for reescrever isso daí, ficaria como x² menos 4x mais menos 2 ao quadrado mais y² menos 8y mais menos 4 ao quadrado. E aquela questão, esses dois números não existiam, você inventou eles. Então, para continuar tendo a igualdade, eu acrescento eles também no segundo membro. Então, eu vou acrescentar eles aqui. Quem que você inventou? Não foi esse menos 2 ao quadrado? E o menos 4 ao quadrado? Certo? Então, de forma mais simples, antes da distributiva, isso aqui era x menos 2 ao quadrado. E esse? Y menos 4 ao quadrado. Ah, professor, o que acontece com 4x e com 8y? Eles só aparecem quando eu faço essa distributiva, né? Lembra sempre disso aqui, tá? Bom, e agora, pessoal? Do outro lado, no outro membro, você tem o 5, 2 ao quadrado é 4. 4 ao quadrado, 16. Então, como que é a sua equação reduzida? X menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual 25. Olhando ali, o que eu sei? Eu sei que o centro dessa circunferência tem coordenadas 2 e 4 positivas. Deem uma olhada na aula anterior, onde eu explico por que aqui vai estar invertendo o sinal, certo? E qual é o raio? O raio dessa circunferência é 25? Não. Por quê? Lembra que na equação a gente tem igual r ao quadrado. Então, r ao quadrado é igual a 25. R é igual a raiz de 25. Ou seja, o raio é 5 unidades. Beleza? Bom, nosso próximo exemplo é um exercício de vestibular. Então, acompanhe aí na tela comigo a leitura dele. Sejam os pontos no plano cartesiano A, 3, 2, B, 1, 1. E a circunferência que passa por A e B, cujo centro é o ponto médio do segmento AB. Pode-se afirmar que a equação dessa circunferência é... Vamos lá? Então, estou aqui com um resumo do enunciado.
Ele fala que eu tenho os pontos A e B, a circunferência passa pelos pontos A e B, e ele dá a informação que o centro dessa circunferência está no ponto médio entre A e B. Isso já elimina a possibilidade dessa circunferência estar com A e B coladinhos aqui um nele. Por exemplo, nessa situação, a circunferência passa por A e B? Passa. Mas não tem como o centro estar no ponto médio dele, certo? Para o centro estar no ponto médio, o A e o B estão exatamente opostos um ao outro, simétricos em relação ao centro. Então, eu tenho que descobrir esse ponto médio. Porque se eu descobrir o ponto médio, eu descubro as coordenadas do centro. Então, vamos lembrar um pouquinho, como que eu descubro o ponto médio? Ponto médio é a média das coordenadas de x e a média das coordenadas de y. Certo? Então, quais são as coordenadas de x aqui? 3 e 1. Então, você vai ter como? Isso aqui é 3 mais 1 sobre 2. 2 mais 1 sobre 2. Chegamos na conclusão de que o ponto médio tem as coordenadas 4 dividido por 2, 2. 3 dividido por 2 fica 3 meios ou 1,5, fica a sua preferência. Eu tenho a preferência pela fração, certo? Então, qual é a coordenada do centro? A coordenada do centro é 2 e 3 meios. Beleza? Com isso, a gente já tem o quê? Que a equação da circunferência é x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 meios ao quadrado. Falta descobrir quem? O raio. Com isso você já elimina algumas alternativas, mas eu ainda preciso descobrir o raio. Então você pode aqui fazer o seguinte: calcular a distância entre A e B. Se eu calcular a distância entre A e B, eu tenho o valor do diâmetro dividido por 2, o raio. Ou você calcula direto a distância entre o ponto médio e o A, ou a distância entre o ponto médio e o B. Só que como o ponto médio tem essa coordenada com fração, eu prefiro calcular a distância de A até B. Então, vamos lá. Bom, então aqui está a formulinha da distância entre dois pontos. A gente já viu ela. Então, eu quero calcular a distância entre os pontos A e B. Então, vamos lá. A distância entre o ponto A e B é igual a raiz de 3 menos 1. Ou 1 menos 3, você que escolhe. Tanto faz. 3 menos 1 ao quadrado. Mais, só que como eu coloquei aqui 3 primeiro, obrigatoriamente eu tenho que colocar o 2. Se fosse 1 menos 3, seria 1 menos 2. E 3 menos 1, 2 menos 1. Ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Então, você vai ter o que aqui? A distância entre A e B é igual a 3 menos 1, 2, 2 ao quadrado, 4. 2 menos 1, 1. 1 ao quadrado, 1. Você tem que a distância é raiz de 5. Tudo bem? Bom, pessoal, agora o nosso problema basicamente acabou. Nós temos o centro da circunferência, que é 2 e 3, e temos que a distância entre A e B é raiz de 5. Se a distância entre A e B fosse 10, qual seria o raio? 5, que é metade, certo? AB, metade, seria 5. Se a distância entre A e B fosse 20, 30, não importa quanto, sempre o raio seria metade. Então, qual que seria o raio aqui nesse caso? O raio aqui seria a metade da raiz de 5. Ou seja, raiz de 5 sobre 2. Então, nós conseguimos montar a nossa equação da circunferência, que tem esse formato, a gente já viu, com
x menos 2, que é o centro, mais y menos 3 meios, que é a coordenada y do centro, igual a r ao quadrado. E o raio é raiz de 5 sobre 2 ao quadrado. A gente tem, então, x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 meios ao quadrado, igual a raiz de 5 ao quadrado, 5. 2 ao quadrado, 4. Então, a gente chega aí no final, nessa equação da circunferência, alternativa C. Então, ficamos por aqui dessa vez. Obrigado, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Obrigado, até a próxima.